Olá, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 3 maneiras de fazer hedge, proteção dos seus investimentos em criptomoedas com opções. E eu tenho certeza que você com isso não apenas vai sobreviver aos bear markets desse mercado, como também quando o mercado vira e entra em alta, você vai surfar essa alta com muito mais intensidade, porque fazendo isso a sua base de criptomoedas, das criptos mais consolidadas no mercado, ela vai ser uma base muito maior. Se você chegou aqui no canal agora e ainda não me conhece, meu nome é Carlos Cordeiro, eu já invisto há 7 anos nesse mercado e nessa jornada eu descobri que as estratégias com opções são as estratégias mais eficazes para a gente proteger o nosso capital e para a gente multiplicar o nosso capital no momento adequado. Mas, sem enrolação, direto ao assunto principal do nosso vídeo, a primeira maneira de você proteger as suas moedas com opções é através de compra de put. Já te explico em detalhe como que isso funciona. Antes, só quero pontuar que a compra de put é uma das estratégias de hedge mais difundidas por aí. Porém, estatisticamente, isso é visto através de backtests. Essa é uma estratégia perdedora. Existem outras estratégias que funcionam muito mais do que essa, e essa daqui, via de regra, ela gera um custo para nossa carteira que ele acaba não se compensando no longo prazo. Mas se essa estratégia aqui é estatisticamente perdedora, por que eu tô te passando ela? Primeiro, porque ela é bastante difundida e muitas pessoas não entendem os contras dessa estratégia. Segundo, porque em algumas situações específicas e pontuais ela acaba sendo uma estratégia válida. E terceiro, porque a explicação dessa estratégia aqui ela tem fins didáticos para a gente entender as próximas estratégias que eu vou te mostrar logo na sequência. O que é uma put? Uma put é uma opção de venda. É um contrato derivativo. Talvez possa parecer muito complicado, mas na prática você compra e vende uma opção em corretoras da mesma maneira que você compra e vende criptomoedas. Uma put me dá direito de vender um determinado ativo em uma determinada data a um determinado preço. E se não ficou claro, fica tranquilo que logo eu vou te dar um exemplo concreto. Para que serve a put? Ela serve para a gente limitar as nossas perdas e também a gente pode ganhar com a valorização dessa put, que é um ativo negociado em corretoras, tanto centralizadas quanto descentralizadas, assim como criptomoedas. E quais são as duas formas de eu ganhar com a compra de uma put? A primeira delas é caso o preço do ativo subjacente caia abaixo do strike. Calma lá, o que é isso? O que é ativo subjacente e o que é strike? Se a gente está falando de uma put de Bitcoin, o ativo subjacente em questão é o Bitcoin. Se a gente está falando de uma put de Ethereum, o ativo subjacente é Ethereum. E strike é o preço de exercício dessa opção. Daqui a 2 slides eu vou te mostrar um exemplo prático que isso já vai ficar bem cristalino. Mas se o preço do Bitcoin nesse exemplo ele cai abaixo do strike da put, caso eu exerça essa opção, eu ganho dinheiro. A put não me dá o direito de vender um determinado ativo a um determinado preço em uma determinada data. Então vamos supor que eu comprei uma put que me dá o direito de vender o Bitcoin a $12.000 no dia 30/6. Caso o preço de tela, o preço de mercado do Bitcoin tenha caído a 10 mil, a 5 mil, a 1.000 ou até mesmo a 1 centavo, ainda que todo o mercado esteja comprando e vendendo Bitcoin a 1 centavo, num exemplo extremo, é claro, eu ainda assim teria direito de vender ele a $12.000. Isso me gera um potencial de ganho muito interessante. E a segunda forma de eu ganhar com a compra de uma put é caso essa opção se valorize antes do vencimento, eu posso vender ela no mercado. E o risco máximo dessa operação é eu perder o prêmio investido, o valor que eu paguei por essa opção. Ficou complicado? Vamos para um exemplo. Então aqui eu estou dando um exemplo da compra de uma put, da compra de uma opção de venda de Bitcoin com strike $12.000 e vencimento no dia 30/6. Isso significa que eu estou comprando o direito de vender o Bitcoin no dia 30/6 por $12.000.
se eu tenho expectativa de que o mercado possa vir a cair muito abaixo de 12 mil dólares, pode ser interessante eu fazer a compra dessa put. E para eu ter esse direito aqui, eu pago um prêmio, que é de 35 dólares. Veja nessa linha lilás aqui, que se chegar o dia do vencimento e o Bitcoin estiver abaixo dos 12 mil, o meu ganho ele é exponencial. Porque como eu mencionei anteriormente, ainda que o Bitcoin esteja valendo $1 ou 1 centavo, eu tenho o direito de vender ele por 12 mil. E a outra forma de vender é com a valorização da opção. Aqui eu estou exercendo o meu direito adquirido com a compra dessa opção, mas uma vez que eu comprei essa opção, eu comprei um ativo e eu detenho esse ativo e, portanto, eu posso vender ele no mercado a qualquer momento desde que haja liquidez. Então, se o mercado começar a cair, se aumentar a volatilidade, isso tende a fazer com que o preço desse ativo que eu paguei 35 dólares se valorize. Então, nesse meio tempo, eu posso vender essa opção que eu paguei 35 por 100 dólares, por 500 dólares, por 1.000 dólares. Nesse caso, eu estaria ganhando dinheiro vendendo a opção caso ela tenha se valorizado. Pode parecer interessante, né? Eu pagar apenas 35 dólares para ter direito de vender o Bitcoin por 12 mil, mesmo na hipótese de ele estar sendo negociado a 10, a 9, a 8. Eu também poderia comprar uma put com strike de 20 e caso o Bitcoin caísse a 16, a 14, a 15, ter o direito de vender ele por 20. Pode parecer interessante, mas por que essa não é a melhor forma de hedge? Primeiro, porque probabilisticamente a maior parte dessas puts que a gente compra, ela não vai ser exercida. Você também pode pensar na put como um seguro e ela representa um custo de seguro no nosso portfólio. Isso acaba gerando como se fosse um custo fixo de manutenção da nossa carteira, caso a gente compre puts com regularidade. E por consequência, isso acaba reduzindo a rentabilidade da carteira. Dos grandes experts do mundo em opções, quase nenhum deles indica a venda de put como uma boa estratégia de hedge. O único mais proeminente que é favorável a essa estratégia é o Mark Spitznagel. Ele é um discípulo do Nassim Taleb. Ainda assim, ele reconhece que isso acaba reduzindo a rentabilidade do nosso portfólio. Ele enxerga a validade dessa estratégia justamente como um seguro. Mas a grande sacada é que no mercado de opções você pode tanto atuar do lado do segurado, aquele que contrata um seguro, quanto da seguradora, aquele que vende um seguro. Essa aqui é uma estratégia de débito. Você paga para ter essa opção. Já a segunda estratégia que eu quero te mostrar aqui, que é a venda de call, ela é uma estratégia de crédito. Você recebe grana para montar essa operação, porque você está fazendo a venda de um ativo. E além de logo de cara você ser remunerado pela montagem dessa operação, estatisticamente essa é uma estratégia que apresenta mais ocorrências de desempenho vencedor do que a compra de put. A call é uma opção de compra, portanto ela me dá o direito de comprar um determinado ativo a um determinado preço em uma determinada data, e ela serve tanto para gerar renda quanto para multiplicar a quantidade de moedas em carteira. E quais são as formas de eu ganhar com a venda de uma call? Olha que interessante, eu lucro com a venda de uma call caso o ativo subjacente, então se eu estou falando de uma call de Bitcoin, eu ganho com essa opção caso o Bitcoin caia, caso ele fique parado e mesmo que ele suba um pouco, eu ainda fico no lucro nessa operação. Então são 3 cenários que me fazem ganhar. Portanto, probabilisticamente, a probabilidade dessa operação se sagrar vencedora, ela é maior. E para quem aqui opera mercados futuros, que você tem que acertar na mosca o seu alvo, o seu stop, você vê que aqui as possibilidades de ganho são muito maiores, não é? Deixa eu te dar um exemplo prático. Esses números que eu citei no exemplo anterior e que eu vou te mostrar nesse exemplo de agora são números extraídos do mercado mesmo, tá? O mercado flutua e um dia vai estar um pouquinho menor, um pouquinho maior, mas são números bem realísticos.
para eu fazer a venda de uma call com strike em 38 mil dólares, eu recebo, nesse caso, um prêmio de 500 dólares. E aqui a gente está usando o mesmo vencimento do exemplo anterior da compra de put. Enquanto eu estou gravando, a cotação do Bitcoin está 29.215. Caso ele suba até o preço de strike, que é 38, eu ainda estou no lucro. Eu fico com 100% desse prêmio, que no caso é de 500 dólares. E ainda que ele suba um pouco a mais do preço de strike, eu ainda, até esse ponto aqui, eu fico empatado, eu fico no 0 a 0. Apenas no caso de Bitcoin, nesse vencimento está muito acima dos 38, é minha região de prejuízo. No entanto, essas operações elas são dinâmicas e eu posso, por exemplo, fazer uma trava aqui limitando os meus prejuízos. Mas o objetivo desse vídeo não é entrar nesse tipo de nuance aqui. Na Deribit, por exemplo, esse prêmio você recebe em Bitcoins. Essa é a cotação em dólar do prêmio em Bitcoins que você recebe por vender uma call nessas condições mencionadas. E se você faz isso regularmente, você vai multiplicando a quantidade de moedas na sua carteira. Na Deribit, você pode fazer isso em Bitcoin e Ethereum. Em outras corretoras, você pode fazer isso com opções de outras moedas. Mas o ponto interessante aqui é que você pode multiplicar suas moedas e as moedas mais consolidadas do mercado, como o Bitcoin e Ethereum. Se você faz isso ao longo de um bear market, por mais que o preço de tela caia, você tem alguma compensação porque a quantidade de moedas na sua carteira ela vai se multiplicando e quando o mercado sobe, o preço de tela sobe e a sua quantidade de moedas está muito maior. Portanto, essa é uma excelente estratégia, mas tem uma estratégia que é ainda melhor, que é o Short Strangle. O Short Strangle é uma estratégia não direcional. Então, o mercado pode subir, pode cair, não importa. Ele pode se movimentar desde que dentro de um determinado range e você está no lucro. Estatisticamente, o desempenho dessa estratégia é muito superior à compra de put. E o prêmio que você recebe pela montagem dessa operação é maior do que o prêmio pela venda de uma call. Por quê? Essa estratégia consiste na venda de duas opções, de uma call, nesse exemplo com strike 38 mil, e de uma put, nesse exemplo aqui com strike 20 mil dólares. E o mesmo vencimento utilizado nos exemplos anteriores. Nessa situação aqui, caso o Bitcoin permaneça nesse range acima de 20 mil e abaixo de 38, e portanto é um range bastante extenso, você fica com a integralidade desse prêmio de 700 dólares. Igualmente, você tem como transformar essa operação aqui num Iron Condor, mas eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo aqui, travando e limitando os seus prejuízos, caso você acredite que o preço pode extrapolar esse range. E ainda que você não faça isso, essa, repito, é uma operação dinâmica. Então, à medida que os preços estão se aproximando de um lado, você pode fazer o que a gente chama de rolagem dessa operação. E para fazer rolagem, em alguns casos, você recebe ainda mais crédito. Você já fez trade de cripto? Você já operou futuros? Você já foi estopado ali, o mercado pegou o seu stop e voltou a subir? Ou você deixou de atingir o alvo por um trisquinho, aí o mercado virou, pegou o seu stop e depois voltou a subir novamente? Pois é, nesse tipo de operação a gente tem que ter um grau de assertivo milimétrico. Aqui, olha o range de operação em que a gente permanece lucrativo. E essas são apenas algumas das possibilidades que o mercado de opções oferece para quem investe em criptomoedas. E se você quiser entender tudo isso em mais detalhes, tintim por tintim, sanando as suas eventuais dúvidas e tornando esse conhecimento um conhecimento acionável que você possa aplicar e obter resultados com ele, eu vou fazer um evento online esse mês. Para você garantir o seu acesso, o link para ele vai estar aqui na descrição. E antes de partir para o próximo vídeo, não esquece de tacar o seu joinha e caso você não seja inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.